Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, inclusive, está na lembrancinha aí que você, pai, recebeu ao chegar aqui na igreja. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes, e façam tudo com amor. Queridos, são 5 pilares ou fundamentos que precisam nos nortear como pais. Quantos pais nós temos na casa aqui hoje? Esses são fundamentos que precisam nos nortear. Vigilância, precisamos estar atentos com o que está acontecendo em nossos dias. Fé, coragem, força e amor. Irmãos, os nossos filhos, eles precisam enxergar esses fundamentos em nós. Salmos capítulo 78, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a partir do versículo 2, Salmos capítulo 78, versículo 2 ao 7, a palavra nos diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Irmãos, em Israel, os pais eles tinham a missão, ou a cultura, de transmitir para os seus filhos a palavra e os feitos do Senhor. E assim, de geração após geração. E essa missão, ela continua. Nós que somos pais e temos o privilégio de sermos pais, nós temos essa responsabilidade de ensinar, e não apenas ensinar, mas de inspirar os nossos filhos a conhecerem e a viverem no caminho do Senhor. Por isso que a maneira como vivemos os nossos dias, a maneira como nós lidamos com as demandas do dia, e tratamos a palavra de Deus, vai refletir, você querendo ou não, vai refletir positivamente ou negativamente sobre os filhos. Eu li uma frase, na verdade, ontem, que me chamou muita atenção. Disse assim que o exemplo não é mais uma maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Então, aquilo que falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós lidamos com os nossos negócios, o nosso trabalho, a maneira como nós tratamos a palavra de Deus, os nossos filhos estão enxergando, estão nos vendo, e nós precisamos ser um exemplo para eles. Um outro ponto importante que eu quero destacar, tudo isso para dar feliz Dia dos Pais. Ao mesmo tempo, queridos, que a Bíblia diz que os filhos devem respeitar e obedecer aos pais, ela também nos ensina que os pais não devem irritar os seus filhos, para que eles não desanimem. E a minha oração, irmãos, é que nessa missão tão nobre que o Senhor nos confiou, a minha oração é que Ele continue nos dando graça e sabedoria, para que sejamos um espelho de quem o Pai Celestial é para os nossos filhos. Que ao olharem para nós, eles vejam o quanto vale a pena viver em comunhão com Deus, o quanto vale a pena viver igreja, o quanto vale a pena viver na verdade, né? Eu me lembro, é um exemplo tão falado já, né? Às vezes a gente vê pais exigindo a verdade dos filhos, mas quando os filhos olham para os pais, o enxergam praticando a mentira. Aquela velha coisa, né? Fala que eu não estou, e tantas outras coisas. Irmãos, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que vale a pena viver na verdade, que aquilo que nós falamos é a verdade, que o nosso comportamento reflete
quem Deus é, quem o nosso Pai Celestial é na vida deles. Amém, queridos? Que eles realmente percebam em nós um coração humilde, temente ao Senhor. E a minha oração é que, de fato, tudo o que fizermos, façamos com amor, entendendo de fato o quanto nós somos importantes na vida dos nossos filhos e na vida da próxima geração. E sobre isso, queridos, eu quero, meditando em tudo isso, eu quero nesta manhã falar não apenas com os pais, mas com toda a igreja sobre o nosso papel como sacerdotes no reino de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aos pais aqui presentes, os que estão nos assistindo, como a pastora Gabi disse, vários irmãos estão viajando, foram visitar a família fora da cidade, enfim. Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Vocês são homens de Deus chamados para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração, na vida dos seus filhos. Eu quero que toda a igreja aplaude os pais presentes aqui. Vocês merecem, vocês são dignos de honra, dignos dessa nobre missão de ser pai. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz assim para nós: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. E qual o propósito disso tudo? O texto nos mostra: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, meus irmãos, como reino de sacerdotes, como nós acabamos de ler, geração eleita, povo de Deus, o que temos anunciado para os nossos filhos? O que temos anunciado para a nossa família e para as pessoas que nos cercam? Quando nós lemos, a gente não vai ler todos, o capítulo aqui, porque senão ficaria muito extenso, mas quando lemos, você pode meditar nisso em sua casa, 2 Crônicas, capítulos 29, 30 e 31, anote isso para você ler na sua casa. Nós nos deparamos com o povo de Deus ali, queridos, vivendo uma crise espiritual. As portas do templo em Jerusalém estavam fechadas, o povo estava corrompido na adoração, os levitas, os sacerdotes, já não se consagravam mais ao Senhor, e por conta disso, as dificuldades eram gigantescas. Eles plantavam, mas não colhiam, nada prosperava entre eles, tudo era limitado, reduzido. E por que isso estava acontecendo? Porque eles haviam abandonado o Senhor. Eles haviam abandonado a palavra de Deus, eles já não mais temiam ao Senhor, eles já não mais respeitavam o Senhor, eles já não mais reconheciam o Senhor em seus caminhos. Mas esses mesmos capítulos também mostram que um dia o rei Ezequias, rei de Judá, tomou uma decisão e reabriu as portas do templo e começou a convocar os sacerdotes, os levitas e todo o povo para se arrependerem e se consagrarem novamente ao Senhor e retirar tudo o que estava e era impuro dentro do templo. E uma restauração ali se iniciou entre eles. Porém a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 29, versículo 34 de 2 Crônicas, que nesse processo todo, essa convocação do rei, os sacerdotes, eles não estavam interessados em se consagrar. Olha que trágico, olha que estado que eles estavam. Ou seja, irmãos, aqueles que deveriam ser os primeiros a tomarem uma posição, eles estavam desinteressados em voltar o coração para o Senhor. E preste atenção nisso, que isso é para nós. Quando um sacerdote, ele não se posiciona, o povo que ele representa sofre. Isso aplicando para os nossos dias. Escute isso, pai. Quando um pai, ou na ausência do pai, uma autoridade, uma outra autoridade dentro de casa, que tem mãe que exerce o papel de pai, que conhece a palavra, mas não se posiciona diante de Deus, a família toda sofre.
Porém, queridos, a palavra nos mostra que pela insistência dos levitas e do rei, né, os sacerdotes, eles então começaram a se consagrar. E depois que fizeram isso, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte do povo. Queridos, houve alegria, prosperidade, vitória contra os inimigos. Eles derrotaram o Senaqueribe e o seu exército. Eles voltaram a viver o favor de Deus. E tudo por quê? Em comunhão, como povo de Deus, como reino de sacerdotes, decidiram buscar o Senhor de todo o coração. Em 2 Crônicas, capítulo 29 e 36, diz que Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por eles, e tudo em tão pouco tempo. Uma verdade que nós precisamos ter no coração é que não existe nada mais temido no inferno do que quando eu e você, como geração eleita, você acredita nisso, que você é geração eleita? Você acredita que você é reino de sacerdotes? Que você foi chamado para estar diante de Deus, para ministrar diante de Deus, para ter comunhão com Deus, para viver na luz? Você crê nisso? Irmãos, não existe nada mais temido no inferno do que quando eu e você assumimos essa verdade e nos posicionamos diante de Deus, de acordo com a palavra. Por isso que nós somos um povo, queridos, não chamados para vivermos temerosos por aquilo que o mundo está gritando. Nós não somos chamados para vivermos presos ou apreensivos por aquilo que está acontecendo em nossos dias. Embora como homens nós sentimos, mas isso não pode tomar o nosso coração. Porque nós somos um povo abençoado por Deus. A Bíblia diz em Efésios que com Ele nós estamos assentados nas regiões celestiais. E nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Queridos, sobre nós existe um governo diferente. Sobre nós existe a palavra de Deus. Sobre nós o que nos guia, o que deve nos nortear, é aquilo que a palavra afirma sobre nós. Por isso que como filhos da luz, nós devemos viver na luz, em verdade, apegados à palavra. E quando esse posicionamento, queridos, acontece, o inferno treme. O favor de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Provisões sobrenaturais acontecem. Reconciliações familiares acontecem. Eu sempre falo para os homens, e sempre falarei, perceba a responsabilidade sobre a sua vida, homem. Porque Deus colocou o governo sobre as mãos dos homens. A mulher auxilia, a mulher ela é aquela que edifica junto, a mulher é aquela que caminha junto. Mas, queridos, pode observar em todas as igrejas. É muito comum você encontrar numa igreja uma mulher, talvez divorciada, ou uma mulher que é a única convertida dentro do lar, e ali ela estar sozinha. Mas dificilmente você vai encontrar um homem que se posicionou e se converteu ao Senhor, que a família não está com ele, que a esposa não está junto, que os filhos não estão junto. Porque, irmãos, quando o homem se posiciona, há algo diferente. E que eu quero encorajar você, pai, você homem que está aqui, você pai de família, se posiciona. Se apegue à palavra de Deus. Irmãos, eu me sinto frustrado quando eu percebo algo acontecendo, um filho está passando por uma situação e precisando de oração, ao invés do homem assumir a responsabilidade de orar e falar, eu vou te abençoar, filho, fala, não, pede para sua mãe orar, pede para sua mãe. Irmãos, o que é isso? Eu quero que você, homem, nada contra a mãe orar, amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Mas eu quero que você, homem, assuma o teu papel, você, pai, abençoe a tua casa, irmão. Abençoe o teu casamento. Tome posição. Tenha conversas difíceis, mas conversas necessárias dentro de casa. Se você está vendo que a tua esposa não está se posicionando e ela conhece a palavra, que os teus filhos estão, irmãos, se apresente diante de Deus, ore, converse com a tua família, sente na mesa, coloque os valores ali, os princípios ali, que vão nortear a sua casa. Por quê? Você é geração eleita. Você é povo de Deus. Você foi chamado para andar na luz.
Vocês estão me entendendo nessa manhã, queridos? Amém, gente? Jesus disse em Mateus capítulo 12, 34, para que a gente viva esse propósito de anunciar as grandezas do nosso Deus. A nossa boca, ela precisa ser um manancial de bênçãos diante do Senhor, mas para que isso aconteça, irmãos, o nosso coração, ele precisa o quê? Estar cheio da palavra de Deus. Porque olha o que Jesus disse para nós, Mateus 12, 34, que a boca, ela fala o quê? Você que conhece Bíblia, irmão, me ajuda aí. A boca fala o quê, queridos? Do que está cheio o coração. E Provérbios 18, 21, diz assim, a língua, ela tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Eu e você precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a sondar o nosso coração para saber o que está lá dentro. Quantos pais muitas vezes amaldiçoam seus próprios filhos, muitas vezes até em tom de brincadeira, e isso precisa mudar. Quantos casamentos começam a falir, porque começam a ter palavras pesadas dentro de casa. E eu estou falando para homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã. Isso não pode estar dentro do nosso lar. Isso não pode nos nortear como homens e mulheres de Deus. Fala para o filho, seu burro, você é lerdo. E, irmãos, dentro de casa, vou falar minha experiência, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu sou extremamente acelerado. E a Rafaela, irmãos, está fazendo um tratamento, porque ela foi diagnosticada com dislexia. Então, ela facilmente se desconcentra das coisas. Ela sai para fazer uma coisa no meio do caminho, ela esquece. E esses dias, eu me peguei, cobrando ela, me esquecendo desse diagnóstico. E temos orado, temos tratado, ido em fono e tudo mais. E aí, o que eu comecei a fazer? Todos os dias, quando ela vai dormir, eu vou lá, dou um abraço, um beijo e falo, filha, você é muito esperta, você é muito inteligente, você é muito responsável, porque eu sei que a minha palavra pesa sobre ela. Sobre os teus negócios, o que você tem falado? A nossa provisão já está lá. Ele já nos abençoou. Sobre a sua casa, o que você tem liberado de palavras? Amém, queridos? Nós precisamos nos atentar a isso. A gente pode não estar vendo, porque nós somos esse povo. Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que quê? Pelo quê? Pelo que cremos, que é a palavra de Deus. Se Ele está nos afirmando que nele nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos, se Ele está afirmando que nós somos geração santa, geração eleita, nós que já fomos encontrados pelo Evangelho e abraçamos o Evangelho e estamos caminhando debaixo dessa graça, irmãos, o nosso passo é diferente, a nossa fala é diferente. Por isso eu quero que você seja um manancial de bênçãos. Abençoe a tua igreja, abençoe a tua família, abençoe, irmãos, o teu local de trabalho, abençoe a tua conta bancária. Irmãos, está vermelho, mas vai ficar azul, porque eu creio. Abençoe, irmão, libera palavras, porque nós viveremos do fruto da nossa língua. Quantos me entendem? Amém? Glória a Deus. Efésios 5, eu gostaria que você abrisse comigo. Deus nos chama para fazermos a diferença nesse tempo. Deus está, irmãos, nesta manhã nos lembrando daquilo que precisa estar em nosso coração e em nossos lábios. Se você está perto de um crente aí, fala para ele, você precisa lembrar que você é geração eleita, que no teu coração
precisa estar a palavra de Deus. E os seus lábios precisam confessar essa palavra. Efésios 5, de 1 a 10 diz assim para nós: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Sabe aquelas conversas, irmãos, em nosso local de trabalho? Sabe aquelas piadas indecentes? Isso não pode estar em nossos lábios, em nosso coração. Isso não faz parte mais da gente. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava de frentista em um posto de gasolina e os clientes iam até lá, deixavam os carros com DVD no carro, né? E rolavam uma pornografia naqueles carros, porque os clientes tinham isso dentro do carro, e aí os caras lavando o carro, meus colegas de trabalho começavam a assistir. E eu era tirado como se eu fosse gay, né? Porque você é bicha, cara, você não gosta disso daqui, o que é isso? E eu saía de perto, falava, tá bom. Irmãos, porque isso não convém para nós. A carne queria ver aquilo lá, viu? Só que, irmãos, isso não convém para nós. Ou nós assumimos que somos geração santa e eleita, e as piadas, e as conversas, isso não convém para nós. Isso não faz parte mais da gente, de um reino de sacerdotes que foram chamados para estar diante do Senhor. Aí ele vai colocar o versículo 8, porque antes, o que nós éramos, irmãos? Trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para a luz. Ele nos chama para uma vida em santidade. E eu sei que nos dias que nós temos vivido, isso tem se falado muito pouco dentro das igrejas. É o tal do vem como você está e permaneça como você está, porque o que impressiona são números. O que impressiona é a foto no Instagram, cheia de gente, bombando. Mas aí você olha o cristianismo praticado durante a semana, irmãos, dá vergonha. É um povo que chega atrasado no trabalho, é um povo preguiçoso, é um povo que mente por qualquer coisa, é um povo que fica com essas piadinhas ou participando de rodas como essa. E não é essa igreja que Jesus virá buscar. E eu não estou falando de perfeccionismo, não estou falando de legalismo, eu estou falando de cristianismo na prática. Eu estou falando de nós vivermos como filhos da luz. Pessoas que vivem na verdade, pessoas que não são personagens. Aqui dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, começando pela liderança. Eu louvo a Deus porque nós temos caminhado nessa verdade. Porque o que eu estou cansado, irmãos, é de gente que no púlpito é uma coisa, e durante a semana é um Deus me livre, parece filho do cão. E antes eu ficava com tanto receio de falar, mas Deus está nos chamando, irmãos, como uma geração profética, porque nós temos que falar a verdade, nós temos que tentar tirar o máximo de pessoas desse ambiente.
Já contei, e para quem não sabe, vou repetir. Em Andradina, isso é um fato, tá? Em Andradina, existe um cara lá, movido a apóstolo, chama de apóstolo e profeta do Senhor. O cara se veste com os mantos assim, tal, de Israel, não sei o quê, e os cultos dele cheio de gente, porque é o tal da revelação. Só que o cara é um estúpido com a esposa. Quem já viu ele tratar a esposa é horrível. O cara engravidou uma moça da igreja, o filho nasceu, a moça não teve coragem de denunciar porque ele tem uma relevância na cidade. Só que agora a criança está crescendo e a mãe está falando para a criança: aquele lá é o seu pai, quando você crescer você pode cobrar dele pensão, você pode ir lá e você faz o que você quiser, porque eu não quis fazer, porque ela ficou com medo de enfrentar esse rapaz. Vários da igreja souberam da situação, e sabe o que acontece, irmãos? A igreja continua cheia e ele continua ministrando. E sabe o que eu tenho para falar? Para essas pessoas que souberam do caso, tem muita gente lá que está inocente, não sabe, e fica impressionada, né? Porque, puxa, o cara revela RG, revela aquela coiseira toda, e impressiona. Mas para as pessoas que souberam de uma coisa como essa, e permanecem nesse ambiente, essa pessoa é igualzinha. Porque é como você ir num restaurante e descobrir que naquela cozinha tem rato, tem barata, só que o prato que chega até você é bonito. Mas se você descobrir que a cozinha de um lugar é desse jeito, você volta nesse restaurante, se você voltar, você é igualzinho, você está sujo igual. Por isso, irmãos, a gente tem que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. É tempo de nós vivermos em santidade. Eu quero que você fique muito feliz, irmãos, porque nessa casa nós temos temor pelo Senhor. Não estou falando que nós somos melhores, mas, irmãos, nós respeitamos a presença de Deus e aqui nós temos sido chamados e nós abraçamos isso para vivermos na verdade. Nós não somos personagens. O pastor Kleber que você está vendo aqui, irmãos, é o mesmo jogando bola, é o mesmo trabalhando, é o mesmo na rua, é o mesmo no mercado. Eu tenho medo, eu tenho minhas dificuldades e eu não vou esconder isso de ninguém, porque, irmãos, nós somos de verdade. Não é tempo mais de nós sermos personagens. Deus está nos chamando para vivermos na santidade, na verdade, porque esse posicionamento é o que Ele espera de nós. E eu gostaria que, por alguns instantes, você refletisse sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes. Se algo, queridos, não está glorificando a Deus, é tempo de nos arrependermos. Se aquilo que temos publicado em nossas redes sociais não está glorificando a Deus, se arrependa. Se as nossas conversas dentro de casa não está glorificando a Deus, se arrependa. A palavra está nos encorajando que é tempo de discernirmos o que é agradável ao Senhor. Reflita um pouquinho, queridos, eu quero te dar tempo para isso. Se você puder, curve a sua cabeça. E isso é um sinal de rendição a Deus e também para que você se concentre em você mesmo. E pense, reflita diante de Deus, da presença de Deus. O que tem saído dos teus lábios? O que tem ocupado o teu coração? O que tem norteado você nesse tempo que temos vivido? Que tipo de cristianismo temos praticado no dia a dia? Quando você se depara com uma situação que você percebe que desagradou o Espírito Santo, qual é a tua velocidade para se arrepender diante do Senhor? Quando você percebe que magoou alguém, que entristeceu alguém dentro de casa por algo que você falou ou fez, qual é a tua resposta em pedir perdão? Qual é a tua resposta em tentar acertar aquilo lá? Porque você é filho da luz. Uma casa posicionada, uma família posicionada, irmãos. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Primeira João,
capítulo 1, versículos 5 a 7, a palavra nos encoraja algo para esse ambiente, para vivermos como igreja em comunhão. Olha o que ela diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma das coisas que sinaliza que estamos na luz, que estamos andando na verdade, é a comunhão. É o prazer de estarmos juntos, é o reconhecermos que sozinhos nós não chegaremos em lugar nenhum. É você poder entender que você pertence a uma igreja, a uma família, a um reino de sacerdotes, a uma geração eleita. É você, se necessário, procurar um irmão mais velho, alguém responsável. A liderança, eu me coloco à disposição de todos vocês. A nossa liderança está à disposição de todos vocês. Se existe algo na tua vida que você não está conseguindo lidar sozinho, irmão, procure e fala: eu preciso vencer essa área. Pode ser uma mentira, um vício. Nós precisamos andar na luz. Deus espera de nós um posicionamento. Isso vai fazer a diferença não apenas para nós, mas para todos que nos cercam. Aqui nesse ambiente de comunhão, irmãos, nós aprendemos uns com os outros. Nós nos encorajamos. E assim como aconteceu ali no tempo do rei Ezequias, quando há um posicionamento, quando há uma decisão de se apegar à palavra de Deus e falar: Deus, eu preciso ir mais fundo, eu preciso viver algo mais intenso com o Senhor. Eu quero isso para minha casa, para minha família. Quando há essa decisão, grandes coisas acontecem. Irmãos, o posicionamento daquele povo fez com que eles vencessem um exército que era imbatível aos olhos dos homens. O Salmo 48 foi escrito após esse feito, e eles proclamavam: grandes coisas o Senhor tem feito, grande é o Senhor, digno de louvor, porque Ele mudou a nossa sorte. A canção tão cantada em nosso, faz tempo já em nossa geração, grande é o Senhor e muito digno de louvor, nasceu após essa decisão, esse momento. Eu quero liberar sobre a sua vida que haverá um cântico novo sobre a sua casa, haverá um cântico novo sobre a sua família, haverá um cântico novo sobre o teu local de trabalho, sobre as tuas finanças, no nome de Jesus. Irmãos, é tempo de brilharmos a luz que há em nós diante dos homens. Brilhe a sua luz diante dos homens, porque Ele é luz, nós somos do reino da luz. Amém, queridos? É tempo de vivermos grandes coisas no Senhor. E que possamos, nesta manhã, termos a mesma atitude de Josué diante do povo. Olha, eu não sei vocês, eu não sei se vocês estão comigo nessa decisão, mas uma coisa eu tenho convicção: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa honraremos ao Senhor. No que depender de mim, eu honrarei ao Senhor.